Oi, pessoal. Então, sejam bem-vindos aqui a esse evento. Meu nome é Aguinaldo, eu sou professor do curso de Oceanografia e nesse semestre, para contar um pouco a história, como a gente chegou nessa palestra aí do Hugo, nesse semestre eu estou ministrando uma disciplina para os formandos do curso, chamada Processos Oceanográficos, onde a gente está discutindo processos de conservação, estratégias de conservação de ecossistemas, né? Então, uma das aulas, inclusive, foi acompanhar uma audiência que teve na Assembleia Legislativa sobre essa concessão, privatização dos parques estaduais, e a gente viu que esse assunto deveria ser mais internalizado aqui na universidade, deveria ser discutido mais aqui na universidade. Então, um dos estudantes da disciplina, o Juca, que está aqui, deu a ideia de trazer o Hugo para a gente ampliar essa discussão aqui na universidade, que a universidade acho que tem um papel super importante nesse processo, né? Então, fico muito feliz de trazer aqui o Hugo Cavaca para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, sobre a gravidade desse assunto, né, dessa concessão dos parques estaduais, e que já tem uma larga experiência aí, né, em gestão de parques. Depois você pode falar as suas credenciais aí, né, e faz parte de um movimento também muito importante aqui no estado, né, para a defesa dessas unidades de conservação. Então, ele vai, né, fazer uma exposição aí de uma meia hora, né, 15 minutos, meia hora, e aí a gente vai ter a oportunidade de debater, discutir, tirar as dúvidas aí sobre esse processo, né, já que acho que na audiência ele não pôde explanar tudo que muita gente querendo falar, então aqui a gente pode conversar com mais calma, com mais profundidade esse assunto. Então, agradeço muito a presença de vocês e do Hugo, e passar a palavra para ele. Obrigado aí pela presença e somos todos ouvidos aí dessa. Obrigado, professor. Primeiro eu queria agradecer o convite ao professor, ao Juca, dar um bom dia a todos e a todas. Meu amigo de fé, que sempre está me acompanhando aí nas filmagens, ao Baiô, meu companheiro. Bom, pessoal, pois bem, eu pedi o Juca para botar essa imagem. Acho que vou ficar um pouco imóvel para não trabalhar muito som. Vou ficar igual aqueles bonecos assim, sacou? Bom, tá na frente aí? Não, tá bom. Tá? Antes de eu começar a falar sobre o programa, um companheiro, a biólogo, eu estudei na UFES, entrei em 80, me formei em 85, e tem um companheiro meu, amigo, que entrou 2 anos antes. Vocês já ouviram falar do Paulo Viana, já? Então, da época de Paulo, e esse camarada que me deu essa foto aí, o Clóvis Mendes, biólogo também, que trabalha com filmagem. Ele postou essa imagem. Eu falei, eu vou começar conversando com vocês. O que significa essa imagem? Essa imagem é um movimento que foi feito em Vitória, na Praça 8, contra a contra a instalação de usina nuclear no estado do Espírito Santo. Eu era estudante ainda, aliás, secundarista, tá? Isso foi em 79, comecei a militar na área ambiental em 78, 77, por aí. E eu até fiz um mosquitinho, tão ridículo, mas eu vou falar para vocês, o mosquitinho era mais ou menos isso. Na época, eles queriam produzir, para instalar a usina nuclear aqui, queriam botar o lixo atômico na Ilha dos Trindade. Aí eu fiz um mosquitinho, um mimeógrafo, na época de vocês, e aí eles estavam ali falando, não, uma bobagemzinha. Mas a gente começou a fazer um movimento. Daí deu mais de 5.000 pessoas. E foi barrado. Isso é para mostrar para vocês a importância que a sociedade civil tem em decisões políticas, governamentais. Tá.
esse movimento aqui, que eu participo, a gente está lutando contra uma proposta da instituição que deveria defender o meio ambiente, que é a Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente. Então, eles lançaram uma proposta que não condiz com a conservação. Então, a gente, olha só, o governo que deveria estar protegendo está querendo utilizar as nossas unidades de conservação, liberando para o uso público. Então, esse é o debate que a gente vai começar a falar com vocês. Eu sou Hugo Cavaca, sou biólogo. Eu sou mestre em Ecologia de Ecossistemas, especialista também em Ecologia de Recursos Naturais, especialista em Gestão Ambiental. Eu trabalhei muito nos órgãos públicos, tanto estaduais quanto municipais, e especificamente a minha área sempre foi voltada para a ecologia e unidades de conservação, os espaços territoriais protegidos. Eu fui o primeiro gerente do Parque Paulo César Vinha. Na época se chamava Parque de Setiba. Ele ainda não tinha sido assassinado. O dia que ele morreu assassinado, eu trabalhava no parque e era equipe, só tinha eu, tá? Mas ficava um policial lá no local. Tinha uma sede, tem ainda, e lá sempre ficava um guarda. A polícia ambiental, na época não era o batalhão, era a companhia, tinha uma pessoa ali. Então o que eu fazia? Eu falava, chegava o policial que estava lá, você fica aí, para se aparecer alguém aqui, eu vou pegar e vou fazer uma ronda e tal. E a gente tinha conseguido um gurgel, nós reformamos, nós fizemos a descida ecológica do Rio Doce, em 91, pegamos o gurgel Cacareco, uma ONG que eu fazia parte, e aí a gente pegou e reformou, e depois esse gurgel ficou à disposição do parque, que eu ia trabalhar de ônibus, inclusive. Aí, nesse dia, a Penha Padovão, que é uma companheira também, estava discutindo uma proposta lá na CEAMA sobre regras de pesquisa e unidade de conservação. Tinha marcado 10 horas da manhã. Eu peguei o gurgelzinho, em vez de ir para o parque, eu fui para a CEAMA. Quando eu cheguei na CEAMA, recebi a notícia que Paulo Vinha tinha sido assassinado. Aí eu voltei, quando eu voltei lá, o rabecão estava tirando o corpo dele. E aquele parque, o local que ele foi assassinado, tem um monumento que quase ninguém conhece, nem visita. Há um desleixo das nossas unidades de conservação, de uma tal forma que, se a gente não prestar atenção, porque são os últimos refúgios, o professor está falando, ele trabalha com conservação, são os últimos refúgios que nós temos, são ilhas dentro do território capixaba, né? Ilhas de terra. As nossas florestas estão cada vez mais fragmentadas, estão em ilhas, né? Bom, aí eu recebi o convite para entrar no movimento, e desde lá, então, nós estamos promovendo várias atividades, tá? O grupo conta com mais de 500 pessoas. Ele foi criado por um rapaz, o Breu, criou o movimento, e eu fui convidado a entrar, entrei, a galera começou a entrar, fizemos uma abaixo-assinado que conta com mais de 11 mil assinaturas, que nós vamos protocolar no governo do estado agora, dia 9. E esse movimento me lembrou um pouco essa imagem. Por isso que eu pedi ao Júlio para botar. Porque depois, no início da década de 80, existia muito movimento ambientalista, muito aguerrido. E nós éramos considerados os ecochatos, ecochietas. Eram poucas pessoas, mas muito aguerridas. Hoje,
a questão ambiental ela é difundida em escolas de ensino fundamental, de ensino médio. Naquela época não, quase não se falava. E esse movimento que reuniu 5.000 pessoas, de repente começou a desaparecer. E essa proposta, que a gente vai falar sobre ela, começou a movimentar e unir essas pessoas. E aí, pessoal, a minha proposta aqui, além de conversar com vocês, é chamar vocês para unir essa luta, porque nós estamos falando dos últimos refúgios que nós temos no estado de vida silvestre. Ok? Então vamos lá, vamos passar a apresentação. Bom, só lá na frente. Isso. O governo do estado fez um decreto, que é o 5409 de 2013. Como é um decreto, é o Poder Executivo que faz, não passa pela Assembleia, né? E ele criou esse Programa de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação, conhecido como PEDUC, tá? E nós tomamos conhecimento desse programa depois da data, né? E nós começamos a analisar e eu vi que é exatamente isso. Programa de Desenvolvimento Sustentável, o PEDUC, que eu botei em fundo cinza, versus conservação e proteção e conservação da natureza. Ok? Vamos lá, Ju. Esse decreto, ele é de junho de 2023. Ele cria o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Espírito Santo, PEDUC. Aí, vai lá. No parágrafo único do artigo 1º, ele fala o seguinte: a Secretaria de Meio Ambiente será responsável pela coordenação e gestão do PEDUC. Até aí tudo bem, tá? Mas por que isso? Olha, é lógico que isso tem um viés político forte. A Secretaria de Estado, ela não tem concurso. Geralmente as pessoas que trabalham, elas vêm por cargos condicionados. Tá? Existe o órgão executor da política ambiental do Estado, que se chama Instituto Estadual de Meio Ambiente, IEMA. Isso aqui, ele desenvolve as políticas. Olha, se existe o IEMA, por que ele vai ser o responsável pela gestão? Porque o IEMA são pessoas concursadas, com estabilidade. Ok? Aí, ele coloca no inciso 1º do artigo 1º. Então, o PEDUC, para tanto, sem prejuízo de outras atividades, propor ajustes nos planos de manejo. Vocês sabem o que é um plano de manejo? Então, ele propõe ajustes. Ué, mas para que esse ajuste? A gente vai conversar sobre isso, tá? Aí ele fala que eles vão fazer a concessão e para privatização, tanto faz o nome que usa, para a gente é privatização, mas concessão é a mesma coisa, no sentido de que vai acabar tudo na mesma bacia. Dessas 6 unidades de conservação, são parques estaduais, tá? Cachoeira da Fumaça, Forro Grande, Itaúnas, Paulo César Vinha, Mata das Flores e Pedra Azul. Inciso 2º, propor modelo de desenvolvimento, turismo sustentável e outras atividades econômicas. Ele enfatiza atividades econômicas. Vamos lá. No artigo 2º, ele enfatiza de novo atividades turísticas e econômicas sustentáveis. No inciso 2º, ele fala exploração de atividades turísticas e econômicas. O nome econômico vem batendo, vem batendo, vem batendo, vem batendo. Vamos lá. Esse decreto, no artigo 4º, ele estabelece 24 meses para que o programa fosse implantado, né? Então nós estamos falando de junho de 2023, ok? O contrato com a empresa, que é uma empresa que veio de fora do Brasil, que não houve licitação, é uma empresa cujo valor é mais de 8 milhões de reais,
essa empresa, ela não tem expertise em gestão e manejo de unidades de conservação. Ela tem de projetos arquitetônicos, na verdade. Vamos lá. Aí eu puxei os decretos, assim, os pontos do decreto, pode passar. Ele fala lá, e eu destaquei, ó, ele fala que é sustentável, ele fala que a SEAMA é o órgão gestor, sendo que o IEMA tem a coordenação de unidades de conservação, pessoas capacitadas da área, fala de ajuste que vai em ponto ao objetivo do projeto, ajuste para adequar os objetivos do projeto. Aí ele fala que atividades turísticas, e aí vai. O tempo todo fala em atividades econômicas. Vamos lá. O que diz o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza? Tanto o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, que é uma lei federal 9985 de 2000, que ficou 10 anos para sendo trabalhadas para ser regulamentada, 10 anos discutindo na Câmara para poder surgir essa lei. Essa lei, ela é uma lei federal. E 10 anos depois tem o SISEUC, que é uma lei estadual, Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Presta atenção, o SNUC, as pessoas costumam falar assim, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mas ela tem um nomezinho muito importante, Sistema de Unidade da Conservação da Natureza. Ok? Bom, o que é uma unidade de conservação? Bom, você já sabe, mas a gente vai só passar rapidamente os conceitos. É um espaço territorial, legalmente instituído e protegido. O espaço territorial pode ser água ou pode ser terra. Tá? Nós temos unidades marinhas, etc. Né? Ali, ele é criado por ato de poder público e aplicam garantias adequadas de proteção. Isso é uma unidade de conservação. Vamos lá. Conceitos. Isso está na biologia da conservação e está no sistema de unidade de conservação. A gente vai falar do SNUC, que o SISEUC é a mesma coisa, tá? Bom, diversidade biológica é variabilidade, né? O nome já diz, diversidade biológica. Não vou ficar chovendo molhado com vocês, né? Bom, então é variabilidade de organismos dentro da mesma espécie e interespécie, né? Preservação é um conjunto de métodos que visa proteger aquele espaço. Vamos lá. Proteção integral, que é essa categoria, ela é um tipo de unidade que tem que ser livre de alterações humanas. Livre. Só permite uso indireto. E assim mesmo algumas categorias, a gente vai mostrar. E conservação in situ é conservar no local, na natureza. Não é isso? Vamos lá. Plano de manejo. O que é um plano de manejo? Toda unidade de conservação ela precisa ter um plano de manejo. É um documento técnico, tá? Que trabalha aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, formado por uma equipe multidisciplinar, e ele estabelece as regras e as normas que tem que gerir aquela unidade de conservação. Cada categoria tem os seus objetivos, tem sua especificidade e o plano de manejo para aquela categoria. A gente vai falar mais na frente sobre isso. É um documento técnico, então ele fala assim, ó, aí ele descreve toda a biótica, ou tem espécie que está ameaçada de extinção, faz caracterização geomorfológica, faz tudo. As comunidades afetadas, comunidades do entorno, e é um documento técnico que as pessoas acham que ele tem, então, dentro do plano de manejo, eles fazem programas específicos. Por exemplo, programa de proteção, fiscalização, programa de combate a incêndio. São programas de uso público. Então, você tem que rever esse plano de manejo, 5 anos, os programas. Você tem que atualizar programa, ver se aquele programa, por exemplo, de proteção está adequado ou não. Você não precisa rever e fazer zoneamento de novo de unidade de conservação, não. Porque o zoneamento, ele diz o seguinte, essa área é uma área de proteção
é uma área primitiva, então ela não permite uso público. Essa é uma área de uso intensivo, essa é uma área de uso extensivo, essa é uma área degradada, então ela é uma área de recuperação. Essa área de recuperação, depois de recuperada, ela vai se encaixar numa outra zona, e a tendência é você fazer restauração para ela voltar para o que era. Então você pega uma área degradada, você vai procurar restaurar aquela área, né? Todos os processos ecológicos que estão correndo ali. Então, se você consegue restaurar, você jogar ela numa categoria mais protetiva. Presta atenção no que eu estou te falando isso, que vocês vão entender exatamente o que o PEDUC está fazendo, tá? Zona de amortecimento, ela foi criada para ser uma zona tampão, para minimizar os impactos que chegam a unidades de conservação. Então, estabelece uma regra de como você pode usar o solo de uma tal forma que você não vai trazer tanto impacto ou vai minimizar o impacto na unidade de conservação, ok? Vamos lá. Aí, pode passar, vai. Quando chegar no último, você vai. Bom, o que o SNUC fala? Ele tem dois grupos de unidades de conservação. A de proteção integral e a de uso sustentável. A de proteção integral, lembra? Livre de alteração, ela é mais restritiva ao uso. A de uso sustentável, o nome já diz, ela é mais permissível. Mas todas as unidades de conservação têm um objetivo primário, premissa básica. Qual é? Conservar a biodiversidade. Daí o nome é unidades de conservação. Ok? Então, o objetivo primário de todas, em maior ou menor grau, é proteger, conservar a biodiversidade. Ok? As duas primeiras, reserva biológica e estação ecológica, são categorias que não permitem uso público. E nós estamos naquela categoria ali, o parque. Se ele for criado pela União, é um parque nacional, pelo Estado estadual, pelo município natural municipal. Então nós estamos falando dos parques estaduais, aqueles 6 parques estaduais. Aqui permite visitação pública. Mas nós vamos ver como. Até quando? E como que é essa visitação pública. Vamos lá. Aqui é uma imagem do estado do Espírito Santo, onde estão plotadas geograficamente todas as nossas unidades de conservação, sejam elas federal, estadual ou municipais. Então, aquelas imagens que estão mais destacadas ali, tem aquele mais cinzinho ali, são as federais, né? Que nós temos aqui no Campo Caparaó, aqui Poça das Algas, a Reserva Biológica de Soretama. Ali tem a de Linhares, que não se enquadra no SNUC, mas é uma unidade importante, que ela foi destinada para fazer dormente e acabaram usando, ficou aquela mata. Os verdinhos são as estaduais e os pontinhos amarelos são os municipais. Então, olha só o nível de fragmentação, ok? Vamos lá. Os parques nacionais estaduais ou naturais municipais, vamos lá. Vamos andar mais rapidinho. O objetivo, pode passar. Isso aqui eu fiz um levantamento, aí separa. O objetivo da categoria parque, categoria de manejo de parque, seja ele nacional, estadual ou natural municipal. Esses são os 8 objetivos. Eu destaquei que a primeira é preservar, conservar e manter a diversidade biológica. Ok? Observe que, aí eu consegui linkar 8 a lei. Não que a lei fala desses 8, mas tudo que a lei fala é representado nesses 8. Porque quando você protege diversidade biológica, o ambiente, você protege fluxos de energia e matéria, né? Quando você restaura o ecossistema, você também preserva recursos. E aí vai. Quando você mantém os recursos biológicos intactos, você também protege espécies raras, endêmicas. Okay? E lá na linha H, está dizendo assim, desenvolver atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação e contato com a natureza e de turismo ecológico.
Quando você vai visitar uma unidade de conservação, você quer ir visitar as belezas naturais, o parque. Esse é o tipo de atividade turística que se faz dentro de uma unidade de conservação. Ok? Vamos lá. Bom, quando a gente fala da categoria parque, a premissa básica é proteger e conservar a natureza. In situ, no local. Né? E essa categoria de proteção integral, de um modo geral, é vedada a qualquer tipo de interferência humana que comprometa a sobrevivência e integridade dos seres vivos e da paisagem. É vedado. Quem está falando isso é a lei. Tá? Vamos lá. Bom, é lógico que a gente não pode sobrepor um objetivo ao outro. Se a gente elencou aqueles 8 objetivos, de A a H, por que o PEDUC coloca o turismo ecológico de uma tal forma distorcida como o objetivo principal do programa? É a atividade econômica. É isso que ele traz. Vamos lá. Olha o que o SNUC diz no artigo 28 da Lei 9985. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com seus objetivos, o seu plano de manejo e seus regulamentos. Então, está fora daquele plano de manejo, não está previsto, não está contra o objetivo, não pode. É a lei que diz isso. Bom, a mais sanção, né? A ação ou omissão de pessoas físicas ou jurídicas que importam na observância da lei e os regulamentos, né? As pessoas ficam sujeitas, físicas ou jurídicas, às sanções da lei. E quando você afeta espécie ameaçada, a lei é um agravante, tá? Bom, vamos lá. Olha o que o PEDUC faz. Ele prevê a privatização, a concessão de 6 parques. Ali nós vamos, a Cachoeira da Fumaça, olha a dimensão das nossas unidades de conservação. Olha o território do que nós estamos falando. 162,5 hectares. Cachoeira da Fumaça, em Alegre, Mata das Flores de 800 hectares, Forno Grande de 913, Pedra Azul de 1.300 hectares, Paulo Vinha de 1.500 hectares e o maior de todos, Itaúnas, 3.481 hectares. Nós estamos falando de pequenas áreas. Aí, eu não vou ficar falando biologia da conservação aqui, vocês sabem o que significa um território pequeno, fragmentado, para manter populações mínimas, né? Aquelas que estão em topo de cadeia. Presta atenção. Olha o tamanho das nossas. Por que eu estou falando isso? Porque o secretário do Estado, ele fala que, mas Foz do Iguaçu dá certo. Sim, Foz do Iguaçu é uma pequena área, mas é um parque de 185.000 hectares. Estamos falando de 185.000 hectares em que você usa um pedacinho dele para fazer atividades turísticas. Vamos lá. Aqui nós estamos, não dá nem para ver direitinho, aqui são essa mancha aqui, o Caparaó, aqui nós temos Cachoeiro da Fumaça, Mata das Flores, Forno Grande e Pedra Azul. Elas estão na região de montanhas, tá? Vamos lá. E Itaúnas, norte do estado, e Parque Paulo César Vinha, no sul do estado, ali em Guarapari. Vamos lá. Olha as estruturas que eles estão prevendo. Por que a gente só vai falar desses 2 parques? Porque quando nós tomamos conhecimento do que o Estado estava querendo fazer, ele lançou no site da SEAMA, 2 projetos conceituais de estruturas. Ele não lançou de todos, eles iam lançar. Aí começou a ter um burburinho da população, eles só lançaram esses 2.
projetos conceituais. Então, eles lançaram do Parque Estadual de Itaúnas, que é o PEI, depois a gente vai lá do Parque Estadual Paulo César Vinha, que são os únicos parques que eles não vão cobrar ingresso para entrar, porque estão localizados no litoral. Acesso à praia, né, que é um bem público. Agora, tudo quanto é consumo que você for fazer lá de uma água, qualquer uma trilha que você começa, você vai pagar. Tá? Bom, eles estão prevendo essas estruturas, é porque não dá para ver aqui. Deixa eu soltar o microfone. Aqui, ó. Tem uma estrutura, eles vão fazer tirolesa, ó, passa por cima das dunas. Ó. Tá? Hotéis dentro de mata, próximo ao mar, vai. Próximo ao rio Itaúnas, que eles vão fazer piscinas flutuantes, inclusive, tá? São 2 hotéis, restaurantes. Vamos lá. O plano de manejo já descreveu, só estou citando algumas espécies. E quando você faz o levantamento biótico, né, registra a ocorrência das espécies ameaçadas de extinção. Tá? Esse peixinho só é encontrado naquela região de Linhares e Itaúnas. A tartaruga de couro, vocês sabem que é a maior tartaruga marinha, que se desova naquela região de Conceição da Barra e de Linhares, né? E aí nós temos o gato mato, tem o... Como é que é o nome do macaco? Nome... Gigó. Né? O macuco. Vai. Essas são as espécies ameaçadas de extinção, descritas no plano de manejo, a braúna. Vamos. E aí são as estruturas previstas no Parque Estadual Paulo César Vinha. Olha só, restaurante na beira do mar, aquelas tartarugas tudo de mentira, né? Que é assim, não é que eles quiseram representar a tartaruga, não vai ser? Mentira mesmo, né? Que eles vão botar umas estátuas ali. Dizer que é um observatório de tartaruga. Aí ali são os glampos. Na Lagoa de Caraís, eu fiquei 1 ano fazendo pesquisa naquela lagoa. 1 ano. No meu trabalho de especialização na UFES, com o saudoso Camilo, nós ficamos 1 ano dentro dessa lagoa aí, pegamos ela aberta, fechada, fizemos análise dela. E ela tem uma pedra, um afloramento rochoso lá, eles vão botar isso aí, ó. Chegada de um teleférico. E aí, lá, eles vão fazer um tirolesa que a pessoa vai dentro da lagoa. Essa é uma lagoa extremamente... É a maior lagoa, como vocês sabiam, é uma lagoa rasa, que não se tem estudo da fauna bentônica. Lá, não se tem. Ali, onde é a chegada, você tem toda a distribuição de sedimento também do fundo da lagoa, totalmente diferente. Tem área que tem vegetação de manguezal, tem, quando ela vaza, ela faz a ruptura normal. Você tem o canal, né? O Web acompanhou lá na época, nós fizemos filmagem e tal. E a pessoa pode passar por ali para chegar na pedra. E ou eles vão ter que arrumar um jeito de cortar a vegetação nessa direção, ou eles vão ter que dar a volta. Só que dando a volta, é um lugar mais profundo da lagoa, que tem 230, onde morreu um aluno e uma professora que foi tentar salvar o aluno e morreu junto. É uma lagoa rasa, mas tem um ponto dela que é próximo à pedra que é mais profunda. Vamos lá. Aí eles estão prevendo instalação de quiosques, lâmpadas, passarela suspensa, e aonde que eles querem botar aqui a imagem? Nessa pedra que eles querem botar o bondinho. Tá? Vamos lá. Essas são as espécies que foram registradas, né? Algumas. Esse sapinho aqui, ó,
Só ocorre naquela região de Setiba. Ele é tamanho de uma unha, né? A catileia, o ouriço preto, né? O lagartinho de Linhares, que também ocorre lá em Itaúnas. Vamos lá. Aí nós perguntamos a Serão o seguinte: Serão, como é que você contratou a empresa? A gente quer ver o seu termo de referência. Nós queremos ver qual é o termo de referência que você usou para contratar a empresa, que tem que ter expertise, e desenvolver esse projeto conceitual. Esse projeto conceitual. Vocês viram aqui. Qual foi o valor? Quais são as bases do contrato? A gente conseguiu o contrato agora. Nós estamos analisando o nosso jurídico. O valor são mais de 8 milhões de reais para fazer isso. Tem acompanhamento dos estudos da comunidade científica, acadêmica, a sociedade civil do entorno. Está acompanhando? Não estão acompanhando os estudos. Por que a SEAMA só apresentou o projeto conceitual e não apresentou naquele momento? E eu vou explicar isso para vocês por quê. Por que ela não promoveu a audiência pública? Por que ela tem que fazer mudanças no plano de manejo para adequar o seu zoneamento para permitir aquela infraestrutura? É isso que eles estão querendo fazer e dizem que não. Tá? Por que a SEAMA vai fazer gestão se já tem o IEMA para fazer? Né? Quais são as bases técnicas que ele usaram? Porque o secretário, vocês sabem, ele tem deficiência visual, então ele não enxerga. Eu falei, ó, secretário, no mínimo o senhor está sendo nosso Ceará. O senhor falar que eles vão instalar e vão ocupar só 0,1% do território e vai ser instalado em área degradada, isso é mentira. Porque vocês viram lá a pedra da Lagoa de Caraíba, você está degradada lá para botar um teleférico chegando lá. Então eu falei, o senhor está mal assessorado, o senhor não pode ver, está sendo mal assessorado. Bom, então eu vou comentar com vocês algumas coisas disso aqui. Olha só. Vocês, o professor colocou que vocês foram para uma audiência pública, certo? Que aconteceu na Assembleia Legislativa. Aconteceu uma também em Itaúnas e nessa semana passada, agora, quarta-feira, em Guarapari. Agora vai acontecer em Castelo. Essa audiência pública está sendo promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Não é a Assembleia que tinha que fazer isso. Não. Então a Assembleia está fazendo porque ela quer ouvir o que a população faz. Mas quem tinha que fazer a audiência pública, primeiro era o governo do Estado. Nós estamos querendo fazer isso com comunidade, porque lá em Itaúnas, por exemplo, tem um monte de comunidade quilombola que vai ser afetada por isso. Financeiramente, a vila de Itaúnas, as pequenas pousadas, entendeu? Então eles deveriam ter feito audiência, é pré-requisito para se fazer. E outra coisa, ele tem que consultar a comunidade. Cadê a comunidade envolvida nesse processo? Eles só começaram a divulgar o projeto, e até hoje eles não apresentam o projeto, e eles falam o quê? Ah, não, esse projeto nós temos, nós só vamos apresentar para a comunidade, primeiro para os conselhos, e depois para a comunidade, depois que tiver pronto, nós estamos montando ele. Eu sei que eles estão fazendo alguns ajustes, porque o movimento está aqui, porque senão eles iam jogar isso tudo de goela abaixo. Só que nós não queremos nenhum desse tipo de projeto dentro dos parques. Nós queremos zero. Vocês querem fazer uma coisa séria? Vamos acabar com tudo, zerar e vamos ver o tipo de turismo que nós queremos para essa área. E se comporta. Porque isso não é. Você deixa eu só terminar? Já estou terminando. Vamos lá. Aí, qual é a conclusão que eu cheguei desse programa? Primeiro, diz respeito à Constituição Federal. Nós não tivemos acesso. O acesso livre, constitucional, não tivemos. Ele coloca o interesse privado acima do coletivo. Ele diz respeito a duas leis, uma nacional e outra estadual. Ele desconsidera o plano de manejo
o zoneamento, as normas e regulamentações. Por que eles consideram? Porque eles estão prevendo estrutura em área que são áreas primitivas, que dizem que é só em áreas alteradas. Não é verdade. Nós elaboramos um documento técnico, um grupo de pessoas do movimento, nós temos um documento técnico que vai subsidiar as ações judiciais que nós vamos fazer. Nós não divulgamos esse documento, nem vamos divulgar ainda. Mas tem um documento técnico mostrando todas as contradições que a SEAMA diz, o que eles falam, porque eles não falam nada com nada nas audiências públicas, se vocês presenciaram isso, quem foi, eles não falam nada por nada e ficam o tempo todo só jogando. Nós estamos fazendo ajustes, vamos apresentar para... Eu só vou passar isso aí vai acabar, tá? Os projetos causam danos que muitos não podem ser nem mensurados. Para vocês terem uma ideia, no Parque Paulo César Vinha, que tem 1.500 hectares, eles estão prevendo 2 estacionamentos com 500 carros cada um. Cada estacionamento. Localizado um próximo à sede e o outro perto da lagoa. Isso aí nós vamos ter um fluxo, podemos ter um fluxo de carro médio, vou botar um carro médio, de 1.000 carros, um motorista apenas, ninguém vai de carro sozinho, 1.000 carros sozinho, eu não estou considerando nem ônibus. Tá? Se um veículo desse tiver 4 pessoas ocupando um carro médio, nós vamos ter um fluxo, podemos ter um fluxo de 4.000 pessoas dia. Se você multiplicar isso por 365 dias, nós vamos ter mais de 1 milhão de visitantes ano. Sabe o plano de manejo? Sabe quantos visitantes eram registrados? Em torno de 4.000 a 5.000 ano. Aí eu calculei a média. Cada veículo com 2 pessoas vai chegar a 730.000 visitantes ano. Comporta? Imagina pisoteando trilhas e trilhas, compactando o solo, alterando a composição do solo, alterando a vegetação, espantando animais. E o que o Walter não pôde vir, que ele Valtinho fala a palestra dele, a minha é mais específica sobre o plano, o programa. Mas ele fala, por exemplo, quando você pega e coloca essa estrutura num parque, o restaurante vai fritar, vai cozinhar, vai atrair, o odor vai atrair animais. Você tem as pousadas dentro da unidade de conservação, você vai encontrar aranha, você vai encontrar um escorpião lá, uma cobra, e a gente já sabe qual o fim. Se uma pessoa achar um escorpião dentro de um guarda, o que vai acontecer com esse escorpião? Né? Eles não consideram, em momento nenhum, as diretrizes estabelecidas, os conceitos estabelecidos pela biologia de conservação. Acho que eles não sabem nem o que é isso. Eles não apresentam nada. E você vai conversar com as pessoas, eles não têm como te responder nenhum questionamento sobre isso. E ele comete crime e ignora os saberes e sentimentos da coletividade. As comunidades quilombolas em Itaúna sequer são ouvidas. Sequer. E ainda tem também a comunidade quilombola ali próximo a Cetim. Eles não são ouvidos. Eles estão usando o movimento para se fazer ouvir. Pode passar. Bom, aí eu vou parar e depois eu falo sobre isso. E, na verdade, eu só queria mostrar para vocês que a intenção é o que o programa é, e vamos discutir isso. Esse é o objetivo que eu falei para o Juca, que a gente vinha aqui. E para isso, nós estamos convidando as pessoas para participar dessa marcha contra a privatização. No dia 12, quinta-feira, às 16 horas, na Praça 8. Quiçá a gente pudesse ter um movimento como foi naquele tempo lá, de 79. Tá?
Nós vamos nos concentrar na Praça 8 e depois nós vamos para o Palácio Anchieta. Nós vamos passar pelas calçadas, nós não vamos interferir no trânsito, nós vamos, quando o trânsito fechar, nós vamos abrir as faixas, o semáforo abriu, nós recolhemos, nós não vamos causar problema de trânsito para o trabalhador que está saindo do trabalho, cansado de ir para casa, e nós vamos cobrar do governador Casagrande a postura dele, porque ele está como um representante das mudanças climáticas no Brasil e dentro do Estado ele está fazendo isso. Tá? Vamos lá, só para te dar uma passadinha. Aí ele fala, esse é um carrosselzinho, né? Ele fala sobre a luta que nós tivemos lá em 79, contra a instalação da usina nuclear, esse monte de gente que vocês viram. Aqui foi a audiência lá de cima, primeira, na Assembleia Legislativa. Na de baixo foi Itaúnas e dia 27 agora nós tivemos outras. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente gostaria de pedir, porque os estudantes têm uma força absurda, e a gente gostaria de convidar vocês para entrar nesse movimento, para vocês nos ajudarem a participar desse movimento, a fortalecer, porque nós estamos Davi contra Golias. Essa é a guerra que a gente está enfrentando. É um movimento que o Estado está fazendo, apoiando, e o governador já foi para fora do Brasil apresentar o projeto para trazer esse tipo de investimento nas unidades de conservação. Aí eu pergunto para vocês viram o tamanho do espaço das nossas unidades de conservação? Vocês viram o nível de fragmentação que o Estado de Espírito Santo possui? Então, como nós podemos pegar os nossos últimos refúgios e deixar com que a atividade humana, que deveria estar lá, indo nas áreas possíveis de visitação dentro do parque, não é o parque que pode ser visitado, a categoria parque, ela estabelece áreas que podem ser visitadas, e entrar em contato com a natureza, respirar ar puro, nós vamos ver um turismo de massa, pisoteando, degradando. Nós não queremos isso. Tá? Bom, e é isso aí. Isso é o que eu penso. Nós somos apenas uma espécie. Nós somos melhores do que nenhuma outra. Né? Nós dependemos dos micro-organismos de uma alga unicelular, que é a produtora dos oxigênios que a gente respira. A gente precisa muito mais dela do que ela da gente. Ok? Obrigado aí, André. Estou à disposição, que o nosso interesse aqui é debater mesmo. E aí, por favor, fique à vontade. Galera, queria só pontuar que é muito importante a sua Carol. Quer falar aqui, querida? Bom dia, gente. Essa é a segunda palestra que eu venho. Eu sou a Carol, estudo biologia aqui na UFES, e é muito importante a gente, a partir dessa compreensão, dessa movimentação que a gente está vendo, entender que se existem ausências dentro dos parques hoje, se existe falta de alguma coisa, se existe falta de pessoal para manejo, se existe falta de fiscalização para alguma coisa, porque eu já ouvi murmurinho aí que, mas na outra audiência pública, o Estado não tem condição de fiscalizar e de não sei o quê, então é melhor fazer a concessão para melhorar, pô. Cara, é ladainha. Se existe alguma ausência, o Estado é responsável por suprir a ausência. Então faz concurso público, tá faltando, tem um monte de biólogo aí que ia aceitar trampar num negócio desse. Então abre a vaga. Tem que responder assim, sabe? Não cair nessas ideias de que é porque falta isso, falta aquilo. Falta mesmo dentro do parque, tá faltando sim, mas quem tem que resolver isso aqui não é a empresa de fora. Quem tem que resolver isso aqui é o Estado. Quem tem que resolver isso aqui é o poder público. A gente tem uma crise de entendimento
das nossas unidades de conservação, mas não só de todo o meio ambiente. Então, quanto mais cedo a gente entender que isso é uma coisa que nos compete e que a resposta não pode ser passo a concessão para... Não existe isso. A gente tem que se responsabilizar. Então, se está faltando, o Estado tem que abrir concurso, coloca a galera para trabalhar. A quantidade de estagiário que podia estar lá sendo muito bem empregado, trabalhando com coisas que faltam nessas unidades de conservação, só que na UFES, com esse tanto de estudante formando, já tinha suprido. Mas cadê as vagas? Tá onde? Entende? E aí a galera quer que a gente compre a ideia de que não tem demanda para biólogo, não tem demanda para oceanógrafo, não tem demanda para geólogo. Tem sim, cara. Tem sim. Então, aproveitar esse leque que a gente está passando para cobrar o que deve ser feito. E o que deve ser feito já está escrito por lei. Já está colocado. Isso é uma discussão vã. Não tem que ficar de... Cara, tem que cobrar, tem que fazer e ponto, acabou. A gente tem professores aqui. Eu tenho aqui, ó. Vem aqui, ó. Nossa frente aqui, ó. Sensacional. Com projetos sensacionais. Quando que escutaram? Quando que... Então, assim, se a gente não tomar isso como uma coisa nossa, como uma responsabilidade nossa, como uma vontade nossa, não vai sobrar nada mesmo, não. Entende? Não vai sobrar. Então, convido todo mundo a conversar com as pessoas que estão ao redor. Convido todo mundo a aparecer no forró que vai ter na Zilda para conversar com mais pessoas ao redor, assim. Convido todo mundo para conversar com seus parentes, para falar, para estar na marcha, mas para ter essa ideia de cobrar o que precisa ser feito. Tá faltando? Então faz. Ah, mas a gente não vai fazer. Não, a nós, população, a gente não quer que você faça uma concessão, privatização. A gente quer que você resolva do jeito que já tem para resolver. Está faltando pessoal, então faz concurso. Está faltando fiscalização, então faz concurso. Sabe? Essa ideia que a gente tem que colar, aderir junto disso, porque senão eu acho que a gente vai, além das comunidades que vão sofrer com isso, que estão na região. Eu já ouvi na última audiência uma pessoa que mora perto do Paulo César Vinha falar contra o nosso movimento para dizer que por falta de fiscalização, porque fica lixo no parque, porque isso, porque aquilo, porque... Pô, fica lixo em tudo que é lugar. Então, assim, não é desculpa, sabe? Só isso mesmo que eu queria reforçar. Obrigada. É aquela velha história. Vamos precarizar os serviços para privatizar, né? É isso que o governo está fazendo. Precariza o serviço. Com os 8 milhões que ele contratou essa empresa, ele podia ter investido, por exemplo, nas unidades de conservação. E é uma empresa que sequer ouviu um oceanógrafo, um biólogo, um geógrafo, um geólogo, um engenheiro, não ouviu ninguém. O pessoal está dentro do escritório fazendo projeto, esses projetos, tá? Alguém mais, por favor? Pode vir, Zanete. Depois eu passo a agenda para vocês das nossas atividades. Bom dia a todos e todas. Eu sou assessor da deputada Irine, faço parte do movimento. Nós estamos nessa luta, já foi muito bem aqui explicada a situação. Esse 0,1% que diz isso não é uma falácia, não é o que condiz, porque a gente sabe quando se abre um restaurante, o cheiro, a alimentação, a luz, isso impacta todo o ambiente. Então não tem essa questão, abrir o restaurante vai impactar só ali, não, é em todo o ambiente. A questão do barulho, imagine 1000 carros, questão do transtorno. Então, e eles falam, não é privatização, é concessão. É conceder a iniciativa privada por 35 anos e ainda podendo renovar. É uma situação absurda. E, além disso,
Nos parques, que são parques de proteção integral, o objetivo é outro. E, por exemplo, o Parque Paulo César Vinha, ao lado do Parque Paulo César Vinha, iniciativa, já tem restaurantes, já tem pousadas, já tem tudo ali. Para que colocar pousada, restaurante dentro de um parque? Uma área natural de preservação, proteção integral e pública, uma área pública, não é Parque da China. Aí, se eles querem fazer isso, utilize propriedade privada. Esses empresários têm dinheiro. Compre uma terra ou adquire uma terra privada e lá faça igual o Parque da China. Coloca tirolesa, cobra 60, 90 reais, aí é deles. Agora, utilizar área pública para poder ter lucro à custa do meio ambiente, à custa eu fico imaginando, eu sou observador de aves e sempre vou lá para o Parque Paulo César Vinha e também participo de outros locais. Eu defendo também a Lagoa Encantada, a implantação. Então, nós precisamos implantar mais unidade de conservação. Tem mais de 10 anos que não se implanta uma unidade de conservação. Precisamos implantar mais. E aí, quando a gente chega lá para observar as aves, a gente tem que ficar de longe para não espantar, tem que ser zoom, um capricho, tirar foto, não pode se aproximar do ninho, que isso é crime, tá? Previsto em lei, tem que ficar distante. Aí, de repente, 1000 pessoas dentro do parque, brincando com criança, cachorro, gato, não sabe lá o que vai levar. E aí? O transtorno, o impacto. Então, nós não podemos aceitar, temos que nos mobilizar, vamos juntos na grande marcha, vamos também levar isso adiante para vocês que são estudantes lá na turma de vocês, debater essa situação. Não vamos permitir, porque a crise climática é grave, nós estamos sentindo calor aí fora, é fato, é real, e as árvores, a gente sabe, quando a gente está na sombra das árvores, é uma outra experiência, é outro clima. Então é isso que nós precisamos ter, é não permitir derrubar uma árvore, uma planta sequer dentro desses parques. Nós não podemos permitir. Mais alguém, gente? Vamos aproveitar esse momento para a gente conversar. É isso aí. Eu não vim dar aula para vocês, só vim mostrar para vocês, mesmo porque já tem professor aqui que faz isso muito bem para vocês, né? Eu vim mostrar para vocês o que é esse projeto. E eu pergunto para vocês aí, levanta a mão aí quem conhecia esse projeto. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Esse movimento eu passei para o Juca, um abaixo-assinado, que ele está rolando até dia 9. Se puder, tá? Eu passei para o seu zap, nós acho que estamos com 11.300 e poucas assinaturas. Assinem esse abaixo-assinado, vocês que têm contato com o Juca, entrem no movimento, tá? Esse movimento ele vem fazendo, ele foi criado em setembro. No dia 8 de outubro nós lançamos o manifesto, o abaixo-assinado, com o objetivo de chegar a 5.000 assinaturas, nós estamos com 11.000 e poucas assinaturas. O grupo tem mais de 500 pessoas, nós fizemos várias atividades já. Agora, quinta-feira, nós vamos fazer o forrozinho das unidades de conservação, para confraternizar, levar as pessoas lá, a gente vai tentar vender essas camisas lá no forrozinho, que é lá no Bar da Zilda, no centro de Vitória. Essa semana o Walter Cor está dando palestra lá na UFS em Alegre. Hoje nós temos uma reunião com o DPU. Dia 4 eu estarei no sindicato, dos sindicatos, também falando sobre esse programa com eles, quarta-feira. Quinta-feira nós temos o forrozinho. Dia 10 nós temos uma manifestação política em Vitória, que eles estão convidando o movimento a falar. E dia 12 nós temos essa marcha, que a gente está querendo envolver e chamar o maior número de pessoas possíveis. Vai ser ordeiro, não vai ter
Esse movimento ele é apartidário, tá? Tem gente de vários partidos políticos, tem gente que não tem partido político nenhum. O movimento é apartidário. Tem a deputada Irine, que ela que está promovendo, ela que iniciou as audiências públicas, então ela está dentro do movimento. A deputada Camila Valadão, o deputado Helder Salomão também, eles estão dentro. Tá? E tem vereadores de vários partidos de Guarapari que também estão dentro, vereador de Vitória. Então tem político. Tem gente que tem partido político, tem gente que não tem partido político. Tá? Ele é apartidário. Agora, é livre para manifestação de todos. Esse grupo, nós temos inclusive infiltrados dentro desse grupo. Tem os administradores do grupo e eles têm pessoas infiltradas querendo atrapalhar o grupo, o movimento. Aí começam a postar imagens de sorveteria e começam a criar caso, anunciar carro. E a gente já falou, esse movimento, as pessoas expressam o que quiserem lá dentro. Mas fora desse movimento, digamos, tem um grupo organizando. Eles não sabem que grupo é esse. Entendeu? Um grupo que está planejando as atividades. Então, os infiltrados não conseguem entrar nesse grupo. Mas a gente precisa de muita gente, porque é muito sério. Eu acho que vocês que têm alguns professores, eu acho que nós estamos na década da restauração de ambientes. É uma crise, isso é gravíssimo. São os últimos espaços que a gente vai conservar. E olha só, tem espaço, mesmo ele existindo, a gente não vai conseguir conservar algumas outras espécies, principalmente aquelas que demandam de espaço territorial grande. Endogamia, né, professor? Processo de endogâmico, você vai ter nessas áreas, cada vez mais você não estabelece corredor, conectividade, entendeu? E o capital ensina e cada vez mais enviando essas áreas, urbanizando o entorno. A tendência e o processo de extinção artificial nunca teve tão veloz, né? Quem dera se fosse somente a extinção natural, né? De tempos em tempos ocorrem algumas espécies por causa de algum fenômeno, mas não. A evolução da extinção artificial, antrópica, ela está cada vez pior. E o mundo todo nós somos pessoas, cientistas, acadêmicos, sociedade, gritando por restaurar. Nós estamos vendo um próprio governo querendo botar essas estruturas dentro de uma unidade de conservação que tem 1.500 hectares, gente. 1.500 hectares. Não suporta 1.000 veículos, não suporta 4.000 pessoas. Diga lá, Zaneu. Posso falar de biologia aí? Eu esqueci só de falar uma coisa, funcionar. O seu nome é? A estudante de biologia que vem falar, o nome dela, lembra? Ela está lá, acho que. Carol, né? Ei, Carol, tudo bem? Então, você estava falando aqui, uma coisa que eu esqueci de dizer. O Estado tem 40 bilhões do crime ambiental da Vale. 40 bilhões. Quando fala em não contratar, não fazer concurso para os servidores, não é porque não tem dinheiro, não. Esses 40 bilhões querem ampliar rodovias, tanto a 262 já tem uma outra, investir em outras áreas, mas nem 1 milhão ele anunciou para as áreas de proteção. Claramente esse dinheiro podia ser usado tanto para concurso, tanto para a criação de passarela ecológica, corredor ecológico. A gente tem atropelamento ali na serra. Cara, o tempo todo. É o tempo todo. Exato. É o tempo todo atropelamento ali na serra. Outro dia a gente pegou um tamanduá dentro do condomínio. Porque os bichos não têm mais para onde ir, cara. Não procurando comida, procurando água. Isso aí. Sim. E é tão absurdo que você percebe isso. Eles vão ampliar rodovias, é outro impacto ambiental, que isso também a gente vai ter que debater isso, porque a 262 teria que abrir uma nova rodovia ali. Então são 40 bilhões e 8 milhões e 600 mil
para o contrato, o governador Renato Casagrande foi aos Estados Unidos com dinheiro público, uma comitiva, não só ele, uma comitiva, foi aos Estados Unidos fazer a conversa com essa empresa, que é inidônea, é uma empresa que está lá no Tribunal de Contas respondendo alguns processos. Foi lá. Então é uma coisa tão absurda, e esses 8 milhões que fossem investidos no Parque Paulo César Vinha, ou nesses 6 parques, daria para fazer melhorias significativas. E a Petrobras, 5 milhões e 500, Paulo César Vinha, até agora a gente não sabe para onde foi esse recurso. Então, dinheiro tem, não é por falta de dinheiro não, é para sucatear, como foi colocado aqui, para depois querer privatizar. Parabéns, Hugo, pela exposição, aí, muitas informações interessantes. Tenho 2 perguntas para fazer. Uma delas que a gente observou, eu como estudantes, aí, quando a gente assistiu aquela audiência na Assembleia, a gente notou assim, uma grande passividade, assim, tanto do Rigoni quanto das pouquíssimas pessoas que estavam defendendo lá, e da ausência também de pessoas do órgão para defender. Então, assim, a gente ficou um pouco preocupado de ver assim, que aparentemente as pessoas estavam lá porque foram chamadas, né, assim, nem foi iniciativa, como você falou, foram chamadas pela Assembleia, né, para audiência, mas a gente sentiu assim, uma falta de empenho em defender a ideia. E a gente ficou preocupado assim, que assim, talvez vocês saibam mais assim, como nos bastidores as coisas estão dando, mas a gente ficou um pouco preocupado de achar assim, eles estão tão certos que isso vai acontecer que eles estavam meio assim, apáticos lá e sem energia para defender algo que custou, aliás, custou muito caro, né? Uma proposta que custou caríssimo para fazer e sem empenho para defender, né? Então isso é uma questão, e a outra questão, isso aí eu fiquei sabendo de colegas aqui que me falaram, mas assim, que a presença desses empreendimentos gera também uma expectativa, pode gerar uma oposição, mas assim, essas pessoas das comunidades locais, porque tem uma situação difícil lá, gera uma ilusão de que elas vão ter uma prosperidade, de que elas vão ter... Então, eu já ouvi falar de algumas comunidades locais que estão, sim, talvez por desinformação, né, tem uma expectativa de que vão ter empregos melhores, vão ter uma condição melhor, né? Aí não sei se como o movimento está conversando com essas comunidades para elas entenderem o que significa, porque elas podem realmente começar a se movimentar e aí cria um ruído nesse movimento e o governo fala assim, esse pessoal aqui está defendendo, né? Então assim, isso pode prejudicar a causa, né? Então são essas 2 questões. Obrigado. Excelente pergunta, professor. Primeiro eu queria falar o seguinte, olha só, isso é uma visão própria minha, tá? Eles podem ter algum projeto elaborado. E eu acho que eles têm, sabe, professor? Porque lá na audiência, você lembra da representante da FINDES? Ela falou, vocês não conhecem o projeto. Eu perguntei a ela assim, você conhece o projeto? E ninguém de nós conhece daqui, não conhecemos o projeto. Então ele foi apresentado para os investidores nos Estados Unidos e para a FINDES. Propositalmente, com certeza que eles lançaram projetos conceituais para ver se passa. Se ninguém discutir, beleza. E eles não têm como defender, porque não tinha questionamento. Eles não estão sabendo como se defender, então eles não falam. Não é nenhuma audiência, eles são passivos em todas. Eles não falam do projeto, eles falam que nós estamos arrumando, que nós estamos elaborando, que daqui na frente nós vamos levar e vamos apresentar às comunidades. Gente, plano de manejo tem que ter participação popular, oficinas. Tá? Eu falei, zera tudo aí, ó. Esquece esse tributo lá, manda essa empresa embora, porque não tem gente da empresa com expertise na área. Eu me disponho gratuitamente de auxiliar de alguma coisa, desde que vocês zerem essa parada toda.
Começa do zero, nós temos várias pessoas no grupo, podemos discutir com vocês. Mas eles não querem isso, eles querem vender essa ideia. Porque precarizaram tanto e a gestão realmente está difícil. Paulo César Minha, nós temos a parte norte do parque está praticamente ocupado por invasoras. Leucena está tomando conta lá. Então, assim, eu acredito, professor, que eles têm um projeto em mente, eles estão adequando, mas essa passividade deles, eu acho que é estratégica, porque eles não têm como responder. Eles estão aguardando o plano de manejo que estão sendo elaborados, porque lembra daquelas 4 que estão lá na área de montanha, os planos de manejo? Você entra no site do IEMA, você consegue um regulamento de Pedra Azul, os outros está tudo assim, em elaboração. Só que o de Itaúnas e o de Paulo Vinha, eu tenho eles guardados. Eles estão revendo. Estão revendo para rever zoneamento. Então, se você faz um levantamento, professor, biótico, físico e socioeconômico, você coloca que tal área tem ocorrência de espécie X, que é uma espécie frágil, sensível, e que ali você não pode ter ocupação, aquela área ali, ela não pode receber licitação. Mas aí eu acho que a problemática que eles estão sendo passivos assim é justamente por isso. Eles não estavam preparados, eles acharam que ninguém ia falar nada e que ia descer fácil qualquer coisa. Só que aí a gente apareceu e agora eles não conseguem responder nada porque eles estão precisando de ter gente que entende do local, gente que entende do negócio, que lá nessa empresa não vai ter. E eles vão depender de alguém que tope fazer como que diz, né? Embate. Botar a cara ali e falar, não, isso aqui vai dar certo sim, porque o plano de manejo vai ser assim, 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 só que eu quero ver quem é que vai botar a cara lá, a pessoa não vai colocar. E aí eu quero ver eles acharem um técnico, um biólogo que vai aceitar assinar alguma coisa, e por isso que eles estão dizendo, não, a gente está mexendo, não, a gente está fazendo, não, a gente está não sei o quê. Na verdade, então, podem estar tentando, mas eu acho que vai ser meio complicado achar alguém para assinar e colocar. A gente tem algumas informações que elas não podem ser divulgadas. A gente vai buscando, entendeu? Mas eu falo para vocês que nem os que estão participando do processo, tem gente que está, determinadas opiniões não estão sendo ouvidas. Outra coisa é que eles estão, professor, isso é muito grave, eles estão querendo fazer cooptação das comunidades. Isso a gente está vendo muito em Itaúnas. Eles procuram aquelas pessoas que têm interesse, porque eles acham que o investimento esse vai valorizar a terra dele e ele vai vender. O cara que está ali do lado. Vai valorizar a minha terra, eu vou ter um emprego. E, provavelmente você pode até ter um emprego. Só que, por exemplo, em Itaúnas, que tem várias pousadas, ninguém vai ficar indo em pousada. Porque e as pessoas das comunidades não terão recursos para frequentar o parque. Eles querem pegar aqueles barraqueiros que existem lá há muito tempo, que é um conflito, e que eles não podem ter energia instalada, porque você sabe que a interferência que eles trazem em rota de animais, a atração de animais por luz, e a tartaruga desorienta, né? Então, eles vão colocar luzes lá dentro. Entendeu? Só que eles estão fazendo cooptação. Inclusive, a SEAMA está instalando de uma forma arbitrária e ilegal um escritório da empresa lá em Itaúnas, dentro da sede do parque. Para convencer as pessoas, para botar pessoas contra. Quando nós estivemos lá em Itaúnas, professor, tinha um monte de gente da comunidade com aquelas faixas de lona, toda bonita. Obrigado, Rigoni, é o nome do subsecretário. Nós estamos com você. Que a gente vê claramente que aquelas faixas não foi a população que fez. Produziram para
algumas pessoas que estão sendo cooptadas por interesses. Os 2 conselheiros que tem lá falaram em favor do empreendimento. Eu falei, mas 2 conselheiros não representam a comunidade. Quando nós chegamos em Itaúnas, a agressividade, o tom deles, eu não consigo nem falar lá, eu fui altamente vaiado assim, pela população. Fiquei até feliz pelas vaias que eu recebi. Porque, e nós começamos a explicar, eu falei, gente, eu estou falando da legislação, estou dando opinião. Lógico que eu vou emitir minha opinião como meus questionamentos, mas eu estou falando da legislação, confronto que ele tem com a legislação. Aí, eu sei que no ambiente adverso a nós, a audiência acabou virando a nosso favor. Mas ainda tem um grupo lá que tem essa visão, que tem cooptação. Então, a SEAMA está jogando literalmente de forma suja e desonesta com a gente. Tem essa visão de alguns da comunidade, mas tem muita gente da comunidade contrária, entendeu? Só que eles têm a mídia, eles têm poder de comunicação, poder financeiro de alavancar algumas coisas, e nós não temos, nós estamos fazendo atividades para buscar. Nós estamos gastando recursos próprios para produzir camisa. Um grupo de pessoas está produzindo camisa no movimento, né? Então, para a gente tudo é mais difícil, a gente não tem máquina na mão, né? Mas é isso, o professor tem sim, eles não têm como defender, porque eles estão agora, eu acho que eles estão se dando conta do nível de cobrança que nós estamos fazendo, porque tem pessoas de várias áreas, tem advogados no nosso grupo, tem biólogos, tem geógrafos, tem pessoas de várias áreas de conhecimento na área, tem pessoas dentro do IEMA que estão conosco, questionando. Então, eles perceberam e agora eles estão tendo recuar, estão tentando apresentar alguma coisa, por exemplo, que eles não disponibilizavam depois que nós começamos a cobrar. Por exemplo, um contrato mesmo para a lei de acesso à informação que a gente conseguiu. Agora, o termo de referência nós não conseguimos. Por exemplo, qual foi o termo de referência que ele contratou essa empresa? Né? Sem licitar, por 8 milhões. O que esse termo de referência traz que não poderia ser, por exemplo, uma empresa capixaba a fazer isso? Né? Ou nacional? Sei lá. E tem gente que estão sendo cooptadas, que tem interesse outros, lá em Itaúnas, isso é nítido, pelo projeto, e eles estão querendo levar isso como uma bola de neve, de cima para baixo. Então, realmente, eles não estão defendendo, eu acho que também é uma estratégia deles, eles estão só ouvindo, e depois vão tentar fazer um ajuste, entre aspas. Mas, por exemplo, eu vou estudar o plano de manejo todinho. Quando ele apresentar o novo, eu vou comparar com o velho. E vou ver o que eles estão fazendo. Eu não vou perder tempo de ir lá, não. Eu não vou lá em Itaúnas participar, que não tem nem como, do processo. Agora, eu já falei com a galera de lá, nós temos muita gente lá. Vamos acompanhar o plano de manejo. E depois, nós sabemos os estudos que eles estão fazendo para elaboração de um projeto. Sobre a lagoa, eu te digo com certeza, professor, eles não fizeram absolutamente nem nada na lagoa. Então, assim, é preocupante, eu acho que eles estão buscando alguma coisa, depois vão fazer ajeitar, vão tentar pegar aquilo tudo e apresentar um bolo mais enfeitado, sabe? Mas o movimento, ele está claro. Esse processo que eles apresentaram, nós somos contra. Nós não aceitamos. Zera tudo. Porque esse não é o turismo, não é turismo de massa que a gente quer dentro de unidades de conservação. Nós queremos o turismo sustentável mesmo. E assim mesmo nós estamos da categoria que permite, tá? Do parque permite. Esse é o nosso questionamento. Pessoal, estou à disposição, se alguém quiser. Só para fazer uma observação aqui. Não, acho que num momento como esse, que a gente vê que é um jogo bem pesado que está acontecendo,
Eu acho que é super importante os movimentos sociais se unirem e ter essa ação de pressionar, né? Esse evento que vai ter no dia 12 é super importante também, mas um outro tipo de movimento de pressão, que às vezes a gente se esquece, mas que é importante, é um movimento que os empresários fazem muito bem, mas que os movimentos sociais têm que começar a fazer mais, que é o movimento de lobby, ou seja, de ir nos gabinetes dos parlamentares, né? De pessoas, claro, que dá para conversar, algumas pessoas não dá, mas assim, tentar ir trazendo pessoas que têm um poder de decisão maior para o lado da causa, que às vezes tem pessoas que poderiam estar, mas assim, às vezes não estão sabendo, não estão mobilizadas, né? Então, aquele trabalho de gabinete mesmo, de ir no gabinete e trazer, e ver se a pessoa consegue, né, enxergar as coisas que estão acontecendo, e são pessoas que vão votar ali, em algum momento elas vão ter um poder de decisão maior. Então, já tem alguns deputados que estão do lado da causa, mas isso também é um fator importante, né, que pode ajudar, né, a crescer esse movimento e ter pessoas influentes aí que podem ajudar a gente a avançar nisso, porque assim, realmente eu fico assustado então, com essas coisas que estão acontecendo. Já nos locais lá, né, próximo às comunidades, já tem gente agindo, já tem gente colocando muito dinheiro, então isso assusta, né, e a gente tem que ter ações também pontuais, inteligentes, assim, né, em pessoas-chave para conseguir contra-atacar. Né? A gente está pensando nisso, pessoal. A gente tem um grupo nós estamos procurando fazer e já tem alguns deputados, vereadores, né? E a gente está buscando isso junto na Assembleia, aproximar. Só que não é muito fácil, mesmo porque eles não apresentaram nada. Ninguém sabe o que eles apresentaram, só os projetos conceituais, só isso. Então a gente está... Nós acreditamos, galera, e eu vou pedir o apoio de vocês, que com essa marcha a gente consiga mais sensibilizar as pessoas com decisão. De pressionar esses políticos. Então a ideia é essa. Vamos fazer uma marcha forte, vamos assinar o manifesto. Nós temos uma carta que já foi endereçada para o governador. Então vamos mobilizar os colegas, amigos da UFES e vamos nesse evento, porque eu acho que a marcha é uma forma de pressionar, porque o político, se você não pressiona, aqueles políticos que não são comprometidos ou têm pouco comprometimento, eles só se envolvem se tiver pressão. É diferente, por exemplo, da deputada Irine, que tomou uma iniciativa, da deputada Camila, do Jorge Preto, né? O Preto, lá como é que é o nome dele? Zé Preto e o Gantini, entendeu? Então, assim, deputado Helder Salomão, que está nos apoiando, entendeu? Assim, tem um político que já defende a causa. Então, a gente pensa que com uma marcha forte, a gente consegue mais sensibilizar. Por isso que nós não queremos parar o trânsito, para não jogar a população contra a gente, sabe? E essa é uma forma. E a gente está numa época muito ruim, porque a gente está no fim de ano, próximo a Natal, Ano Novo, depois vem férias, né? De todos, deputados, de um monte de gente, e já em fevereiro eles já estão apresentando alguma coisa. E eles já estão começando a fazer audiência. Vão começar a fazer audiência porque nós cobramos audiência. Eles nem de audiência a fazer. A gente está tentando, pensando nesses... Porque é muita coisa acontecendo, sabe, pessoal? Ao mesmo tempo, um tempo muito curto, nós tivemos um tempo muito curto para... Assim, eu acho que a gente conseguiu alguns avanços muito bons pelo tempo que nós estamos Porque o grupo, quando surgiu por um rapaz que chegou e criou a logo e botou no grupo de WhatsApp. E a maior parte das pessoas, eu, por exemplo, entrei a convite do ex-deputado Cláudio Vereza. E eu entrei nesse grupo na época que eu não podia nem entrar, porque minha mãe estava em processo de saúde muito, porque ela acabou falecendo só depois que ela faleceu, 10 de outubro, que eu comecei a entrar de cabeça no negócio. E aí a gente começou a tomar
head de algumas coisas, sabe? Então, assim, mas ele já tem vários movimentos, já sai no século diário, de vez em quando está no espaço. A mídia que está do lado do governo, nós temos que tentar buscar a mídia, por isso que a gente está tentando ver como a gente consegue fazer isso. Entendeu? E graças a Deus nós temos alguns deputados com a gente. E aí nós precisamos do apoio de vocês. Tá bom? Aí quem tiver interesse em participar do grupo, o Juca está no grupo, lá no grupo tem, em dados do grupo tem o link para você entrar direto no grupo, tá? Tem o abaixo assinado, mas como é muito eu passei do seu abaixo assinado, que vai até dia 9 ainda, se a gente conseguir mais umas assinaturas, tá bom? É isso, pessoal, estou aqui à disposição, se puder ajudar em alguma coisa, assim, se alguém precisar de alguma coisa da gente, e a gente está procurando fazer agora dia 12, porque depois vai ficar difícil. Né? Alguém quer fazer alguma intervenção? Beleza? Então, queria agradecer mais uma vez a presença do Hugo. Muito obrigado e vamos em frente aí na luta. Obrigado.